sejam bem-vindos a mais uma edição da nova temporada do nosso podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber Alcineide Nascimento, ela que é diretora e mantenedora do Complexo Educacional Agostiniano em Palmeira dos Índios. Alcineide, minha queridíssima, adoro você, viu? Olha, Muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui, né, para falar sobre você como educadora, né, sobre o complexo educacional que é o agostiniano. e então, né? A alegria é minha, o prazer é todo meu, Roberto, em poder estar aqui com você para falar dessa instituição de ensino que está já há 28 anos funcionando em Palmeira dos Índios. Então, a maioria já me conhece, claro, né? Alcineide Nascimento, sou pedagoga, né? Eu fiz magistério, né? Mas eu também sou formada em letras pela atual agora UNEAL. Também fiz docência superior como especialização e literatura brasileira na UFAL. A docência superior eu fiz em parceria com a Unigran Rio, que funcionou uma época na capital, em Maceió. E aí a gente tem, né, essa paixão por educação. Né? Não é fácil a gente descobrir isso desde a infância. Então, eu gostava de dar aula, eu gostava de alfabetizar as pessoas. Então, isso vem da pele mesmo, né? Essa vontade mesmo de atuar, de dar minha contribuição, né? Para que as pessoas possam, através da educação, transformar as suas vidas. Então, o Complexo Educacional está aqui. Iniciei em 1997, né, já estamos há 28 anos, que na verdade, após uma crise econômica do Estado, que meu ex-marido, né, era do Produban, o Produban fechou, e a gente precisava, né, voltar a atuar. E a princípio, sabe o que eu pensei? Uma livraria. Eu queria abrir uma livraria. Então, já estava dentro de mim aquela, É, né, aquela vontade de atuar de alguma forma, né, na sociedade, transformando vidas, né, através de boas leituras, né, colocar mesmo livros à venda. Gostei, sempre gosto, eu gosto muito de ler. Então, depois veio essa oportunidade junto com outras colegas, Roberta, a Aide, né, Reneide Barros e a Leônia. Então, todas educadoras. Né? E aí, o que aconteceu? Nós fomos conversar com o Dom Fernando Iório, porque é um ícone da educação, vestindo em Palmeira dos Índios, né, trazendo ao FAO para Palmeira dos Índios na época, concurso de letras. Né? Então, nós fomos conversar com ele e Dom Fernando Iório deu o maior apoio. Eu, professora do Centro Educacional Cristo Redentor, né? E queria mais. Na época, a Palmeira dos Índios só tinham eh, ensino médio, hoje que a gente chama, que este era o segundo grau, né? era. O Eu sou da, ensino eu sou da médio, época do segundo o grau, segundo Cineide, ainda. grau, né? No Centro Educacional Cristo Redentor e no Colégio Estadual Humberto Mendes, que eu estudei, né? Também no Humberto Mendes. Então, eu queria um diferencial e queria o curso de pedagogia. Queria formar professores. Mas aí a gente só conseguiu formar uma turma e os pais começaram a cobrar, né? Que eu ampliasse para o ensino fundamental. Passei 5 anos, né? No diocesano hoje, que só Eram funciona sagradas nessa Sagrada época, família. Família, hoje diocesano, só Uhum. funcionava no período da manhã e as tardes estavam ociosas, as salas ociosas. E Dom Fernando Iódio cedeu o espaço, e aí depois as minhas sócias foram buscar outras oportunidades, Sim. né, também na área de educação. Reneide voltou para o Estado, foi na época que estava para se afastar, né, naquela demissão em massa. E a ID voltou também, e Leônia ficou comigo ainda um tempo. Depois Leônia também, em busca de novos projetos, Sim. eu acabei ficando sozinha, coloquei minha irmã Merinha, Aldameire, como sócia. É, Adoro. Beijo. Aldameire, É. né? Psicopedagoga. E atua também comigo lá no Complexo Educacional Agostiniano. Então, é uma história, assim, de muita luta. Foi quando eu
percebi que a gente poderia comprar um terreno e ampliar, começar a construir. Nesse ínterim também, teve um momento que eu pensei em desistir, né? Aí, então, tem uma passagem minha diante do Santíssimo, né? Que a gente fica naquela. E eu teve um período que eu ia para a igreja todos os dias mesmo, em busca que o Senhor falasse comigo, que me A gente desse tem esses momentos, uma né, Alcineide? Eu sede. passei agora, essa quaresma inteira, assim, tentando Minha gente, eu refletir. fico emocionada, É, sabe? Então, eu pedi a palavra ao Senhor é, diante do Santíssimo e ele disse assim: levanta e começa, que eu vou transformar a tua vida. é, Né? Então, você pegar aquela palavra no momento que você está bem frágil, frágil, gente, é, a fé é acreditar naquilo que você é, não consegue mesurar, é, né? Então, o poder de Deus nas nossas vidas. Então, tudo é obra divina. é, Né? Então, eu comecei, então, a comprar, aí comprei o terreno, dei o primeiro passo e comecei a construir, né? é. E aí, hoje está aí o Complexo Educacional Agostiniano, eu Aí já acredito foi aquele terreno que é que é hoje, já hoje, é que é hoje, no hoje, caso. né? Que a É, gente construiu 9 salas, sim. né? Foram 9 salas, O início de tu foram as 9 salas, porque hoje 9 está um salas. complexo Hoje mesmo, né? são Tá? 35 Fora. salas fora, né? Que a gente tem a parte da secretaria, a parte da Unip, que fica lá do Sim. outro Do lado, outro lado, que é naquela, na frente do deputado Medeiros Neto, Neto, né? isso. E a entrada também da quadra, que vocês sabem agora que tem outro espaço ali também bem agradável, né? Que as famílias chegam para prestigiar os jogos, então já tem um outro acesso, né? Além de um outro terreno que eu consegui o ano passado, né? Que é o vizinho, a doutora Maria José, Sim, sim. oftalmologista, que aí a gente está pensando ainda, O que né? é que vai O que é fazer? que vai, mas provavelmente, né, 90% É, nós vamos construir uma quadra maior ali, exato. né? Ô, São Alcineide, quando o maior desafio, assim, inicial foi, eu acredito que não tenha sido a credibilidade, porque você é uma mulher respeitada e admirada pela sociedade Palmeiras Obrigada. dos Índios, você sabe muito bem disso. Mas assim, a dificuldade era de trazer, porque, como você disse, só tinha uma escola que ia oferecer o serviço que você estava, duas, no caso, Duas. uma particular. Eu tô dizendo, Isso. E no particular só uma só mesmo. uma, né? Então, assim, o desafio de você, tipo assim, o que mais prejudicou, não, como é que eu posso dizer? Faltou agora a palavra. O que foi mais difícil? Foi conquistar, oferecendo os serviços, foi ser assim, o tamanho, foi porque você pega, começa já com uma tradicional e que tem mais tempo, né? É. Assim, eu acho que o mais difícil, na verdade, foi a questão da burocracia, né? Entendi. Porque a gente cai de paraquedas para Ah, poder abrir uma empresa, isso. né? Você vai, porque é uma instituição de ensino, eu digo, Ah, educação é um legado, ah, né? Você tem vidas ali que você vai transformar, você ah. pega ali, né? Está de fralda, como eu É, tenho, é. né? A cada ano agora. E a criança estuda a vida inteira na Ah, escola, a vida dela está ali, né? E depois você entrega no terceiro ano para a sociedade. ah, Então, isso é gratificante. Agora, a questão burocrática, os processos para a entrada na Secretaria Estadual de Educação, ah. né? Elaborar tudo isso, ter aprovação do Conselho Estadual de Educação, Montar a equipe, a equipe para poder fazer isso, contratar professores, professores, administrativo, então é, folha de pagamento. é. Então, na Menina, verdade, né, a gente cai de paraquedas, mas a gente aprende. é, é. A gente Me aprende, diga né? como é, Porque a por gente onde é que eu mas são vou? esses É, desafios, né, que o ser humano precisa enfrentar, né? E não largar, não sei isso, não sei, não. A gente está aqui para aprender no dia a dia, ninguém nasce andando, é né? verdade. Então, desafio para começar a andar, o desafio para você montar a empresa e, diante de toda uma burocracia que se exige, você conseguir superar todas essas fases. Então, o Complexo Educacional Agostiniano é autorizado pelo Conselho Estadual de Educação, né? Temos o curso técnico também que é autorizado, né, pelo CISEP, e assim vai, né? Então, o desafio é isso, é você ter a coragem de buscar e aprender. Eu tenho um contador que é o Nofre, né, e a Cleise, Eu convidei até desde, eles para fazer o desde o início que podcast. estão comigo, né, há 28 É, anos, é, né? Então, me orientaram também muito, né, para que eu pudesse.
né, como funciona uma empresa, né? É uma instituição de ensino, é um legado, mas não deixa de ser uma empresa. E a empresa, ela precisa avançar, né? E eu tive comigo também, como eu passei no concurso público, né? É, em 2020, 2000, não, foi 2020, 2021 eu assumi. Então, na minha cabeça, eu dizia, não, eu tenho um emprego e eu vou investir na empresa. Também tem isso, porque às vezes as pessoas começam a ver a receita, É, né? é. E confunde. Então, você precisa saber também separar, Com certeza. né? Se não dá errado. Senão dá errado. Então, você tem os compromissos, aquilo ali é para gerir, É. né? Não é para você ficar. Então, eu comecei a ter essa visão também de empreendedorismo, né, com a minha empresa, e aí a gente foi investindo. Tenho também parceria com o Banco do Brasil, e também quando a gente aperta, né? É. Aí, Tem uma né, saídazinha, tem uma né? saída, É. mas a gente consegue, né? E assim, e hoje o Complexo Educacional Agostiniano, que iniciou com 70 Era alunos, isso que eu ia dizer. né? Você Com foi. 70 Sim. alunos, e hoje nós temos 1.077 alunos, né? Da nossa Que instituição, engraçado. né? Nossa, Ney. Então, a gente E aí, no atuando caso, desde. da educação infantil, Sim. né? Nós temos a educação infantil um aninho, É. olha, Meu Deus, de fralda aí, de né? fralda ainda, mas tem que estar andando, É, né? é, Ele tem que andar, é, porque assim a gente não, senão fica uma professora, né, para uma é, criança, aí a gente não tem condição. Mas quando eles começam a andar, que começam a correr na sala, eu gosto de colocar muitos brinquedos na é, sala, né? E tem um túnelzinho que eles gostam de ficar lá dentro, né? é. Aí a gente começa. Então a gente tem um Olha, mamães projeto, aí, viu? a gente Preste bem tem um atenção. projeto, né? Não tem material didático, a gente não compra o material didático, então é um projeto que a gente tem. E aí começa a desenvolver as habilidades da criança a partir do primeiro ano. Aí, a Qual foi partir a necessidade, assim? Foi a demanda a mesmo? demanda, a Foi. cobrança dos pais. Aí você disse, vou colocar. Vou colocar, vou abrir. Constrói mais uma sala. Pronto. Constrói mais... Chama o povo para Chama o trabalhar. povo para trabalhar, né? E aí a gente eh, foi ampliando, né? Então, a educação infantil a gente tem a partir de 1 ano. Hum, De 2 anos já tem o material didático, sim. né? Porque aí a gente trabalha com o sistema Aridissá, que é o SAIS, que a gente chama, e o bilíngue, que é o sistema Edify. Então, a partir de 2 anos, eles já começam também a ter aula de inglês. Eita, meu Deus. É, coisa mais linda. Eu 2 anos imagino. começa, já começa com as cores, né? É, Com os números, as músicas. é. E aí a professora, eu fico encantada, né? Porque ela consegue a atenção das crianças. A professora Betsy, né, que ela é da educação infantil. Então ela faz aquela roda com eles para contar as histórias e eles ficam ali, ó, encantados, Cantadas, paradinhos ouvindo, né? é. E é aí que eles vão se desenvolvendo, né, no dia a dia, né, através desses projetos. Então, o material didático, ele da educação infantil, a gente tem o grupo que a gente chama nível 1, Uhum, não tem material didático, aí vem o 2, 3, 4 e 5, certo. que aí nós temos, encerra a educação infantil, e no infantil 5 a gente tem aquela linda formatura no final do ano. Que é a do ABC, né? Que a É. gente chamava ABC, ABC, é. né? Que na minha concepção a gente Mudou, deveria. foi. Não, continua ABC, É. né? Mas eu, como pedagoga também, é o encerramento da educação infantil. É. Então, ele passa para o fundamental, né? Fundamental um e tem um e 2 agora Tem um também. e É, dois. sim. Fundamental um anos iniciais, e Fundamental 2 anos finais, Pronto. Eita, meu né? Deus, é Que tanta coisa. completou o 9 anos, né? É. Completou 9 anos. Mas por que também essa política dos 9 anos? Porque os alunos da educação infantil vinham até o pré, né? Era. O Pré pré é era o primeira. primeiro, é a primeiro ano É. agora. E precisava contar para o Fundef, na época, que agora é Fundeb, né? Hum. Então, eles estavam excluídos. Então, aí, a toda essa mudança, conseguiu colocar o ensino fundamental 9 anos e inserir o pré com o primeiro ano. Entendi. Por isso que houve, né,
toda essa mudança. Aí então a gente tem aquela linda formatura no Infantil 5, no final do ano. Esse ano a gente já vai fazer a reunião. Mães, aguardem, né? Aguardem, aguardem. Os preparativos estão vindo, É, né? nós vamos trabalhar. Não, vai ser surpresa, né? Não vou contar agora, não. Não, Vai ser vai dar surpresa. nem um spoilerzinho assim, uma coisinha assim, já para dar um gostinho. Mas nós já estamos com a reunião marcada, Sim. né, para a próxima semana com os pais e passar o tema, porque nós trabalhamos com tema. Esse tema que nós vamos trabalhar, ele vai norteando o ano letivo agora Certo, dos alunos do Infantil 5, certo. né? Então, o ano passado foi Rapunzel, Ah, né? Aí esse ano nós temos uma uma novidade também que novidade, eles vão aguarde. adorar, né? Muito rico, tema muito rico. Então eles se vestem com as personagens, né? Aí se for rei, vai se vestir de rei. Se for Rapunzel, se vestir de Rapunzel. Se for rainha, se veste de rainha. Isso. Então eu acho que é um encanto da É, educação é, infantil, né? Esse mundo de sonho, de é, fantasia, das fábulas, né? é, Então é o brincar, é o aprender brincando, né? é. E isso vai fazer a diferença na vida da criança. Então, quando chega no fundamental, eu já coloquei ensino fundamental. Já Ele está já dizendo, é né? ensino-aprendizagem, É, né? Então, a gente já vai desenvolvendo outras habilidades, né? Para aquela faixa etária, que aí começa aos 6 anos, né? Com a mudança, a gente só pode inserir as crianças que completarem 6 anos até 31 de março no primeiro ano do ensino fundamental. Então, tudo isso a gente tem que estar atualizado, exatamente. buscando, É, né, alternativas para poder trazer o melhor, oferecer às famílias uma educação de excelência, né, que é tanto que a gente almeja. é, Tudo passa pela educação, com certeza, né? senhor. Tá? A gente consegue transformar, a gente consegue mudar, a gente consegue vencer, sonhar tudo através da Tudo através educação. da educação, né? Então, Certo. forma todas as. E aqui deixar o meu carinho para os pedagogos, né? É, Dia 20 de maio, dia do pedagogo. Então, esse professor da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, polivalente, é, né? é. Que ele tem que desenvolver várias habilidades. Então, ele ensina português, matemática, Não é? ciências, né? Eita, meu Geografia Deus e do céu. história. Ele tem que estar ali É. atualizado, buscando, né? E aí, o meu carinho, o meu abraço, né, para os pedagogos, né? 20 de maio, dia do pedagogo. E hoje, 21, é dia do profissional de letras, né? Ah, ainda foi bem do dia, Bem no dia do profissional de letras. Também deixo o meu abraço, né, para todos os profissionais da área de letras, né? Porque é interessante também a gente perceber que tem um pedagogo e tem um professor, Roberta. Olha que interessante, né? A A diferença. diferença, o pedagogo ele é o polivalente, é o que vai atuar na educação infantil e no fundamental, anos iniciais. Certo. E o professor é aquele que se especializa Em uma em uma disciplina. disciplina nas É. áreas, né? Mas a gente tem o dia do professor, né? Que é feriado, né? Ninguém dá aula. Mas o dia do pedagogo ele está lá Já trabalhando, né? não tem folguinha, Não tem não. para onde, né? Até nisso, Até mulher. nisso, né? Até nisso. Então é muito interessante, né? É. Essa diferença, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Então o pedagogo é esse que vai atuar na educação infantil e nos anos iniciais. E o médio, no caso, o ensino médio É, de ele vocês? continua, né? Continua O também. professor. E tô dizendo o CER, aí no caso Ah, oferece. oferece o Isso. ensino fundamental anos finais, Isso. né? Que nós atuamos também com o sistema Aridissá, Uhum. mas nós temos no fundamental um leque, né? Porque nós conseguimos oferecer também material didático, não só o livro, né? Que Uhum. tem todas as disciplinas, mas nós temos robótica, né? Nós temos Interessante. o Principalmente bilíngue. para esse pessoal jovem, né? As crianças, os meninos, eles são É, conectados, né? sim. Eles precisam estar ali, né? Num computador, no monitor, buscando. Eles são muito criativos também. A gente tem o professor Wesley, que, por sinal, está em São Paulo, Hum. né?
buscando novidades para o próximo ano, Que que maravilha. tudo indica que a gente traz o nave à vela para a gente também, na área de robótica, que é o mão na massa, né? Também com impressora 3D, tudo para que eles possam realmente produzir em sala de aula. Que arretada. Temos o bilíngue, que continua com o Edify, né, até o 6º ano, e a Oxford, a Oxford tem do 7º, 8º e 9º, que a gente está gradativamente eliminando, e temos o socioemocional, que é o LIVE, que a gente vai chamar de Laboratório de Inteligência de Vida, né, onde vai trabalhar os sentimentos. Né? É. Então, Que é muito importante isso, Alcineide. isso. Então, agora você falando do livro, que é inteligência. Laboratório de Inteligência. Não. É, Laboratório de Inteligência de Vida. vida. Laboratório de Inteligência de De Vida. vida, pronto. Então, você vê que é uma coisa reflexiva. Eu lembro que a gente tinha antes uma disciplina que era educação moral e cívica. Era. Não Eu era? estudei. Não é? Pronto. Era. E eu não sei por que tiraram, porque e a gente via muita questão de cidadania, de respeito, valores, que eu acho que o objetivo desse aí também pode Também, ser, né? nessa. Trabalhar os valores, trabalhar sentimento, trabalhar o respeito, né? Isso. O respeito ao próximo, trabalhar a empatia, estar sempre no lugar do outro, né? E aceitar o outro como ele é, né? O amor acima de tudo, né? Amar ao próximo, aceitar, né, as pessoas como elas são, que é muito difícil, né? Então a gente tem um bullying na sala de aula. Exatamente. Vocês têm né? acompanhamento de psicóloga? Temos. Tem. Nós temos psicólogos, 2. Um que atende educação infantil, que é a doutora Adriana Paula, e ensino fundamental, anos iniciais, e o doutor Ciro, né, o Ciro Maia, que atende o Fundamental 2, anos finais e ensino médio. Além de eu tenho a professora que é psicóloga do Laboratório de Inteligência de Vida e tenho também outra psicóloga no médio, que ela dá aula de projeto de vida. Certo. Então, na verdade, eu tenho 4 psicólogos na escola, Certo. né, todos atuando no Justamente dia a tentar dia para combater. tentar, né, minimizar os conflitos gerados, né? Porque antigamente puxavam o cabelo da gente, davam uma rasteira, a gente chegava em casa chorando, chegava, não era? Era. Engula o choro. Engula o choro. Ou Volta. então voltou a Ou apanhar, então- vai apanhar de novo. Então, se apanhou, vai apanhar novamente. Era assim, era dessa forma que a gente era educado e desenvolvia uma autonomia. Né? Cineide, Está agora muito frágil essa geração. Tá, mulher, porque eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se eu digo não, meu Deus. Eu vou dizer. Mulher, vai ficar gravado, todo mundo vai assistir. Mas, mulher, quando eu era nova, eu sofri bullying, viu? Ei. Mulher me chamava, sabe de quê? De bochecha de fofão. Do fofão. O fofão, mulher. Fofão, Lembra daquele aquele do boneco? Pronto, mulher. Eita, que eu odiava quando me chamava. Agora também eu rasgava, viu? Esculhambava. O quê? Eu não levava pra casa, não. Eu resolvia mesmo lá. Eu era os pés, viu? E hoje em dia. Mas hoje em dia. Tudo muito. Mas sabe o que é também? Que eu digo. Assim, a alma está muito fragilizada. Então, quando as pessoas denigrem, né, alguma coisa em você, seu cabelo não, né, seu cabelo pichain, né, o cabelo, né? Era. Então, e a música de Luiz Caldas, meu cabelo duro é assim, cabelo duro de pichain, era uma música, um sucesso. Todo mundo cantava. Nega do cabelo duro. Que não gosta de pentear, era. Então, antigamente as pessoas não se incomodavam com isso. Hoje atinge a alma das pessoas. Entendeu? Também a forma Os sentimentos das pessoas. Então as pessoas muitas vezes não se aceitam. E também a mídia, ela contribui muito, né? O perfil, o estereótipo, né, que a sociedade quer que você tenha. Magra, perfeita, né, e tal, cheia das coisas que eu nunca botei nem vou botar. Ainda não também, mas né? Mas é aceitação, é você se aceitar como você é, né? Você se amar do jeito que nós somos pérolas divinas. Nós somos pérolas divinas.
né? Estamos aqui por dom de Deus, então vamos trabalhar. Mas também tem isso também. Se algo lhe incomoda, Exato, então, né? exato. Não gosto do meu cabelo ondulado, eu passo uma Estica, chapinha, mas passa. ondulo É, aqui, né? é, E a gente é. vai. Mas não, então as pessoas, a gente sabe que a gente chama também de geração cristal, né? Uma geração fragilizada, uma geração que precisa amadurecer muito. Mas também tem a ausência da família, Era isso que eu ia dizer. Como é que vocês chamam a família? né? Você tem projetos, vocês Isso, a família participam? ela precisa estar na escola, né? Hum, Porque a gente trabalha a tríade, né? Família, né? Escola e a sociedade, Isso. né? Porque Perfeito, vai nesse tripé, né? Então, perfeito. se não houver essa parceria, se não houver esse compromisso, então nós vamos formar quem para atuar? Né, no futuro. Então, nós estamos carentes de profissionais, de professores, É, estamos carentes. Ninguém quer ser mais professor, porque muitas vezes tem medo de estar na sala de aula, é, né? é. Então, porque o professor também ele fica com medo de chamar a atenção de um aluno, Porque porque senão o choro, lá vem o pai com 4 pedras na mão. é, né? Mas às vezes já tem, já traz de É, casa, é. né? Essa fragilidade, né? Esse medo, né? De se expor, esse medo de o outro falar alguma coisa que você não vai gostar. Então, Como também tem muitos que já vêm de casa preparado para o terrorismo. é, Que tem, né? A né? gente tem, que a gente sabe, né, que a É, sociedade hoje está complicada, né? Então, as redes sociais também contribuem muito para a perversidade. Então, os é, pais precisam monitorar, né, ter acesso seja TikTok, seja o WhatsApp, é, né? O bullying presente, é, os bullying, o cyberbullying, né, também, é. Exato. né, que É, são as redes sociais. é, Então, você bloquear também, é. né, no WhatsApp ou no Instagram, Não é permitido, mas o telefone em escola. Teve uma lei sair, como é? Vocês aceitam o tem, telefone tem. Olha, lá? Ou ainda tem algumas é, restrições? a Como é? nossa instituição não sentiu tanto, porque a gente já tem essa política de a criança deixar o celular, o adolescente, Hum, numa caixinha, certo. né? Perfeito, Numa assim. caixinha. Então, a gente não sentiu tanto, É. né? Mas a gente sabe que algumas instituições e alguns pais não aceitam, porque dizem assim, não, isso aqui é a pérola do meu filho, isso aqui é um filho para o meu filho, não pode sair, não pode deixar em casa. E como é que eu vou falar com ele? Na Olha, a escola. escola tem canal, toda escola Exato, tem que ter canal de comunicação, exato. né? Para É. poder passar as informações e interagir com as famílias. Hum. Agora, a criança está assistindo a aula e o telefone lá tocando e Não, tirando foto do professor, não. porque o que era que acontecia? Então, É. banalizava, né? E tira a atenção. Tire atenção. Então, essa lei foi fundamental, né, para que a gente pudesse realmente passar para o aluno que ali é o momento de ele aprender. Ora, mas o aluno não vai usar esse telefone na sala de aula? Vai sim, desde que o professor Sim. ele tenha um projeto norteador para que ele possa usar, né, a tecnologia na sala de A aula favor da a educação, favor da educação. né? A mesma coisa da inteligência artificial. Exato, Nós vamos usar a favor da educação. Nós exatamente. vamos tirar, porque nós não vamos mudar, o mundo está aí, É, né? E nós precisamos acompanhar, está muito rápido, exatamente. né? A Perfeito. transformação da educação no dia a dia. Então, meu Deus, parece que foi ontem, né, que eu estava na rua, né, em 1969, Hum. aguardando no meio da rua, porque só tinha uma casa que tinha televisão, o homem chegar na rua, E Campo Alegre, né? o prefeito estava na praça, que ficava todo mundo na praça assistindo a Pois é, então televisão. aquele foguete, aquela Depois fechava, olha. 69. Aí É, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem o é, mundo aqui em nossas mãos, a gente se é, conecta, sabe o que está acontecendo em todo canto, você viaja, vai, volta, é, né? E aí, né? Então agora o que é que a gente precisa? Buscar o conhecimento, né? Ver realmente o que é que o ser humano, né, necessita para a gente poder atuar na educação em cima disso. Então, por isso a necessidade hoje de ter psicólogo nas escolas, né, professores capacitados, né, e trazer o que é melhor. Porque E os também pais a também escola, engajados, viu? também, porque senão a escola vai ficar chata, É, né? Em casa ele está num quarto, é, com acesso a um telefone o é, dia todo,
né? Só sai para comer É, e volta, é, né? Assim. é, E aí a escola, o espaço tem que ser é. agradável. Ele tem que se sentir Convidativo, bem, atraente, atraente, motivador. é, Por isso que o professor ele não pode ficar quem, né? Do que a educação está propondo hoje. Então, exato. trazer o aluno de forma motivada, não. E ele precisa ter meta, ele precisa ter propósito de vida, né? Então, você sabe que agora a geração está demorando a sair de casa, né? Ter Foi da parte da responsabilidade. pandemia também, né, Alcineide? Eu acho que o É, social, ele ficou meio bagunçado. Teve gente que não conseguiu se reconectar novamente. Eu, por exemplo, eu sou uma delas, assim, eu não tenho, eu era mais social, mas hoje eu prefiro mais receber em casa. a gente vivia mais na rua, Não era? né? É, Agora a gente se retrai, é, né? Mas a gente precisa viver em sociedade, isso. precisa viver em comunidade, porque o ser humano ele só se Social, evolui junto com o outro, é, né? Ninguém nasce pronto, é, né? Aqui você nasceu hoje, você vai ser doutor, né? Seja das letras, que eu digo, né? é, Doutor das letras, doutor das leis, né? Doutor, né? Então você vai construindo isso. Então é preciso que as famílias, né? Que os adolescentes, eles tenham propósitos de vida. Ele pense grande. Eu quero ser isso. Ele vai atrás. Aí ele está motivado. Se ele isso. não consegue mesurar um futuro melhor para ele, independente da classe social em que ele esteja inserido, né? Ele precisa, senão a gente não tinha tantos relatos aí de pessoas de uma condição de vida bem inferior, né? Que vive na vulnerabilidade, Exato. não conseguisse ascender, mas É, consegue consegue. ascender, É. porque tem, É eu vou, difícil, mas consegue. mas consegue. É, Nós temos relatos aí fantásticos, é, né? Depoimentos fantásticos, é. né? Então consegue. Então não é porque você vive na periferia que você não pode fazer uma faculdade hoje. Isso. Não é porque você, né? Isso Tá aí foi quebrado há muito tempo. Justamente. Então, você tem uma família que tem condições, uma família que a gente chamava até letrada, É, formada, né? E você não tem perspectiva de vida, né? Então, precisa eh, passar para esse adolescente a vontade de viver, de poder conquistar o seu espaço na sociedade. Daí, o que é que acontece também? Você percebe que a psicologia, hoje, ela tá, os psicólogos necessitam um psicólogo por pessoa, né? Porque as famílias estão é, fragilizadas, os filhos é, estão fragilizados, aí tem psicólogo da família, é. né? Para poder nortear esses adolescentes e a família também saber. Mas Porque eu como acho, a família se é, ausentou, é isso aí. então começou, Joga, vai para o psicólogo, né? vai para a escola, vai para. Aí começa a terceirizar É, a educação. é, Né? Então, isso é importante que as famílias também entendam que essa função é nossa, de é, mãe, é, de pai, é, impor é. para que essa criança não sinta esse medo de enfrentar, né, a sociedade no futuro. Cineide, perfeito, perfeito, perfeito. É, Cineide, assim, hoje você acha que o trabalhar com com o jovem, assim, está sendo mais difícil do que era há anos atrás? Assim, no sentido justamente dessa dificuldade, da tecnologia, da ausência de alguns pais, enfim, esse diagnóstico, como você enxerga assim? Que é preciso a gente trabalhar as famílias. Difícil não é, Ah. né? Quando a gente consegue conversar e as famílias começam a sentir onde Você, é que eu posso O melhorar. CEL faz esse papel Faz, também, no faz, caso, né? faz. A Faz gente essa busca. chama, chama, Isso. né? Chama para conversar. Então, eu digo sempre assim, antigamente, como diretora, né, a gente tinha uma posição, né, mais severa, Era, né, mais assertiva, era. né? Eu lembro da irmã O Josefa lá. diretor era Ave Maria, para a Achei. sala do diretor, É, né? Coração batia, passando, era. né? Ninguém podia ser chamado. Não. Hoje em dia, a gente não A pode. sala de visita. A sala de visita, né? É, Por quê? A é gente vai, difícil mas também, é viu? porque a gente vai ter uma outra abordagem, É, entendeu? é. Não é que a gente está perdendo a autonomia, É é isso porque que. a gente vai ter uma outra abordagem Essa com essa linha que é criança. tão fininha que eu acho. Isso, Como é né? que você tem que falar uma coisa séria, mas assim, Não, cuidado, viu? Senão eu lhe precisa. fora quando eu chegar em casa.
Não, precisa levar o adolescente, a criança a refletir e ter as respostas dele, É, né? Ah, bateu no colega, né? Ah, cortou o cabelo do colega. Estava é, na sala, puf, cortou o é. cabelo. Chama, o que que a gente vai conversar? Fez isso por quê? Sim. Então, antigamente a gente já ia podendo, vai ficar, não queria saber, Não, não. não, A gente não não, queria não. saber. E E levava pizza quando chegava em casa. isso, mas não, a gente vai levar essa criança à reflexão Hum. para que ela possa pensar e que ela não possa mais atuar dessa forma. Ela não pode agir mais dessa maneira. Então, é uma abordagem completamente diferente. A gente sabe que é necessária, É, né? E aí a gente vai formando um novo é, cidadão, é. né? Para atuar na sociedade, para que ele possa no futuro também transformar, É, né, as famílias de outra forma. Porque aí então a gente vai para o psicólogo, né, para que o psicólogo também faça essa abordagem, exato. né? Até porque para trazer essa reflexão e que haja a mudança, porque é, é tão difícil assim você tratar que é um assunto tão delicado, porque eu concordo, eu sou aquele misto, eu concordo em algumas partes naquela educação que a gente teve, e concordo também que precisa mudar, porque também tem muita coisa que não tem necessidade, né? Porque Assim, era uma educação opressora, era, mulher, também. né? Ó, eu lembro que quando eu estudava, a gente não podia ter. Eu acho que é por isso que até hoje eu não gosto muito de maquiagem, né? Batom, unha. Era, não podia, não. Para a Era. escola, não. Aí, ó, eu passava. Os cabelos, se eu tivesse grande, tinha que ser. Cabelo grande tinha que ser rabo de cavalo. Preso. Eu e a Ana Maria. Ana Maria. Hoje, ela tá morando em Arapiraca. A mãe dela era advogada na época. Não sei que ela tem ela e mais dois irmãos, esse Vanderlei. Ah, sei, Né? sei. Aí eu conversando com ela, eu disse, Roberta, tu lembra quando a gente passava, toda vez a irmã já vinha com a mão assim para trás, eu olhava com a de batom, ela só fazia apontar o, o lenço, aí tirava, o guardanapo, aí a gente tirava. Aí a gente não era gente, quando a irmã dava as costas, aí, de novo, no batom. As crianças vão para a escola maquiadas, É, né? Vão para a escola. é, Então, mas é isso, é o momento que nós estamos vivendo, né? verdade. É hoje. Então, a busca pela beleza, É, né? E as abordagens são totalmente diferentes. Você precisa acompanhar, é, porque o ser humano, ele evolui, ele é, não é estático, é. né? A gente não é um bichinho que nasceu aqui e fica aqui. Então, a gente vai evoluindo, tem que Tem acompanhar, que acompanhar. tem que Ver o que acompanhar. deu certo, o que deu errado, Isso, né? e vai moldando, mas assim, é fantástico. Eu acho que eu estou no melhor momento, sabe, da educação, de poder acompanhar esses adolescentes, chamar as famílias, ter um psicólogo na escola, né? E a gente ainda tem também, Roberta, hoje está muito difícil também, a quantidade de crianças, né, neurotípicas, Sim. né? E a educação, ela tem que ser inclusiva. Eu fiz um podcast também com a neuropsicopedagoga. É, né? Então, é preciso também que as famílias entendam que a escola, ela não dá conta disso tudo. É. Precisa do acompanhamento multidisciplinar externo, porque Vocês a escola, ela têm não é esse assim. acolhimento lá no CEA? Temos. Tem. Me Nós fala um temos pouquinho sobre aqui. 39 crianças Ah. neuroatípicas, né? E cada uma ela é única, é linda, Quem são os né? profissionais que trabalham com elas lá? Nós temos um apoio pedagógico em sala de Sim, aula para as sim. crianças, né? A legislação diz que a gente pode colocar 3 neuroatípicos Em para cada um sala. apoio pedagógico, também a gente não ultrapassa isso, Isso. né? E a Aldameira, minha irmã, que é psicopedagoga, ela é coordenadora, ela fica responsável por essa área, para fazer Sim. esse elo, né? Que ela é formada, ela fez especialização, e aí a gente tem essa abordagem dentro da sala de aulas junto com o Ah, psicólogo, né? Então a gente tem a avaliação do psicólogo, que vai, se a gente perceber que o desenvolvimento daquela criança está diferente dos outros, né? Então, às vezes ela olha um pouquinho baixo, ela fica meio retraída, né? Ou então ela é agressiva, ela não olha olho no olho, né? Então a gente vai percebendo e aí a gente vai fazendo o relato e depois vai chamando a família, porque às vezes a família em casa não nem percebe, ah.
né? E aí, quando a gente faz, a gente chama a família e pergunta se deseja que a gente faça uma abordagem, porque a escola também não tem esse poder sozinha, É verdade. né? É bom você deixar claro, É, né? Você deixar claro, precisa. não é, esse poder não é da escola sozinha, a gente precisa ter o apoio da família. Então, a partir do momento que a família autoriza, então o psicólogo faz um relatório, acompanha durante uma semana a criança e faz um relatório e vê mais ou menos quais são os profissionais que a família pode procurar para pedir ajuda. Então, após o laudo, né, é que vai ter a intervenção. Certo. Sem um laudo, a escola não pode, de maneira alguma, sequer colocar um apoio pedagógico, Entendi. né? Porque a escola não tem o poder de mesurar. A É. escola não é da área de saúde. O papel da escola é ensino, aprendizagem, né? Então, nós vamos adaptar o ensino-aprendizagem àquela criança atípica para que ela possa se desenvolver no futuro. Perfeito. Nós temos 2 com síndrome de Down, coisa mais linda, né? E temos autistas também, né? Então, é uma área que requer muito conhecimento, É. muito estudo para que a gente seja assertivo, né? Nós temos um aluno que ele chegou na escola, ele andava feito um bichinho, né? E não se comunicava, ele gritava, né? E hoje ele se comunica. Que coisa Hoje boa ele receber. já Deve dar uma desen... alegria, uma satisfação tão olhe, grande quando vê, você vê um trabalho assim, e não é é, isso menina? que os pais precisam entender, que as terapias, É. elas vão ajudar na construção do conhecimento na escola, né? Então, em Palmeiras a gente tem a PAI, que não tinha antigamente, É né? verdade, é. Tem a pestalose, É, né? é. Acho que está funcionando ainda a pestalose, né? Não Eu sei, não tem, não tenho esse né? conhecimento, vou procurar Tem, saber. tem profissionais da área, né? É, Psicólogos atendendo, psicopedagogo, terapeutas, né? é. Do dia a dia. E Palmeira tá bem, tá avançando, né? Através de profissionais. Mas nós temos, e é interessante, sabe o que é que acontece quando eles vão crescendo e que eles vão evoluindo? Que tem inclusive as avaliações que são adaptadas, né? Chega um momento que ele diz, eu não quero mais essa avaliação adaptada. Olha que Eu arretada. consigo, eu consigo, Oh, mulher. né? É a coisa mais, né? Então É, a gente é. e é isso, né? O ser humano ele evolui, ele só precisa de apoio, precisa só que as pessoas entendam, É. né? Que ele E a consegue se parte do socializar. esporte também, o que é que você oferece? Ah, deixa eu falar no esporte. É. Nós somos campeões, Sim. né? Estadual de futsal, né? Campeões alagoanos, né? O ano passado, 2024. A nível estadual, não é fácil não. É, nós vamos disputar, né? É. Tem uma equipe. Os nossos jogos internos iniciaram, né, na sexta-feira, que foi a abertura. Nós tínhamos o GEAL agora, que colocamos 7 equipes no GEAL. Das 7 equipes, 5 conseguiram o primeiro lugar e as Que duas outras maravilha. o segundo lugar. Então, handebol, futsal, né? Estamos aí, destaque, nos aguarde. Diego, né, que é o coordenador de esporte, está lá virado, treinando esses meninos, né? Porque eles vão desenvolvendo as É, habilidades, e o esporte é né? fundamental. E é fundamental. Então, o que é que a escola hoje oferece? A gente tem um turno integral também, né? Que a criança ela passa o dia inteiro na escola. É, eu não sabia É. essa novidade Esse aí. turno integral também tem o esporte, né? Aham. Que ele tem um Em reforço todas as até o séries, nono ano. certo. Até o nono ano. Então, ele vai para a escola de manhã, né? E só sai 5 horas da tarde. A gente oferece também alimentação, a gente tem almoço também, tem a cantina que oferece almoço. Então, além do reforço, ele tem as atividades esportivas. Certo. Para Aí completar o turno, no a caso, gente né? tem o judô, Aham. tem natação, Sim. tem futsal, tem handebol, tem balé, tem dança, tem handebol, futsal, voleibol, tem natação, sim, tem música. Então a gente Música é o quê? É tem o violão, é teclado, tem teclado? violão, tem Eita, bateria, mulher, eu gosto. tem o coral, coisa linda. E É. tem violino, Olha.
e tem instrumento de sopro também, As minhas né? meninas tocavam aquela flauta doce, né? Flauta A flauta, doce tem é. também, né? Que eles começam, né? Então a gente tem balé, tem a natação, então a gente tem todas essas modalidades. Então eles vão se destacando. A GR, que eu acho lindo, é o balé GR também, É, né? eu acho. Aquelas meninas que pegam aquelas fitas, né, na Eu não GR. sei, não é? Minha É, gente, é, né? E vai para lá e vem é, para cá, e uma é, desenvoltura, é, né? O corpo parece uma mola. é Vai para lá. verdade, é verdade, é. Eu fico mexinha também. É. Então, nós temos todas essas modalidades esportivas e o destaque do esporte do colégio, né, da nossa instituição de ensino. Então, turno integral e essas modalidades também, que fazem parte, né? Agora, nós temos assim, o pai que o filho não está no integral, participa dos esportes, sim, porque aí tem um horário que ele vai para o esporte, né? Entendi. Tem um horário extra. Então, os professores, fantásticos, né? Aí a gente tem Hum, hum, também a natação para os neuroatípicos, né? Temos também para os neurodivergentes. Entendi. Ô, Cineide, e assim, o período inicial de matrícula, geralmente o normal que a gente chama assim, né? O que é programado é no início do ano, né? Mas se hoje eu, Roberto, eu tenho, no caso, tenho as minhas filhas, não, eu quero ir para o CEA, Cineide. Tem como você me acolher, no caso, as minhas filhas, eu posso fazer, a gente tem como fazer essa transferência, essas coisas? É, Ou é só no final do ano mesmo? Como é que não, acontece? funciona assim. A Hum, gente tem até o dia 31 de março para hum, fazer matrícula, hum. sem que ele venha transferido de outra escola, né? Entendi. Digamos, Certo. está no quarto ano, então ele Uhum. tem até 31 de março para fazer a matrícula. Certo. Depois disso, a gente não consegue mais, Tem a só transferido de outra Entendi. instituição, né? Entendi. Agora, na educação infantil, a gente matricula o ano inteiro, Entendi. né? Porque às vezes tem quem cuide, Hum. né? Apesar de que com 4 anos ele tem que estar na escola, é É. obrigação, né? A legislação pede que ele vá para a Hum. escola, Uhum. né? A partir de 4 anos. Então a creche ela é opcional, mas a Entendi. pré-escola, que é o infantil 4, infantil 5, é a preparação para o fundamental. Então, depois disso, só transferido de outra instituição de ensino para Entendi. poder a gente aceitar, né? Entendi. E aí tem a questão também Mas pode ser feito, pode, então, no caso, né? pode, Entendi. pode, Entendi. pode. Mas nessa situação, né? Certo. De acordo com a faixa etária Aham. e Ou ser transferir. transferido de outra instituição. Ô, Sineide, e outra coisa que eu ia perguntar também, além dessa parte do complexo, vocês também oferecem cursos Técnicos, técnicos, e quais são esses aí? E também algumas graduações à distância, é ou não? é, Não é? Quais são? Como é. é que O funciona? curso, o São curso parcerias, é? Não, o curso técnico em enfermagem é Sim, da nossa instituição. certo. Antigamente era o Santa Juliana, que era uma parceria com o doutor Jailton de Maceió, né? Hum, Depois ele disse, não, Cindy, eu não vou querer mais, e eu pretendo ampliar nos bairros em Maceió, certo. e aí eu digo, então eu vou abrir o processo e vou oferecer aqui. Então, a princípio, nós estamos apenas com o curso técnico em enfermagem. Nós formamos já várias turmas, inclusive dia 31 tem encerramento agora, dia 30 de maio tem encerramento de mais uma turma. Hum, Mas a gente já está com o processo em andamento, né, de outros cursos técnicos, mas são presenciais. certo. Inclusive esse de É enfermagem. presencial, É ele não perfeito. é à distância, né? Ele Porque, é. inclusive, tem uma nova lei que ele tá, que até eu estava conversando com um rapaz que disse que está exigindo agora que seja presencial justamente na área da De saúde, né? saúde. A gente recente, O de né? sempre foi Agora presencial. o governo federal É, sancionou, né? Então, medicina, é isso. direito, psicologia e enfermagem. Esses cursos, de agora em diante, eles precisam ser oferecidos presencialmente, Perfeito, eu né? concordo com isso. É, E aí a gente vê, né, as possibilidades. Nós temos muitas faculdades, hum. né? É, no caso, eu tenho uma parceria com a Unip, que é a Universidade Interativa Sim, de São é isso. Paulo, também desde 2014.
Quais são os cursos né? que tem lá? Nós temos graduação, bacharelado e tecnólogo. Certo. Então, nós temos curso de educação física, Sim. né? Nós temos graduação em letras, história, filosofia, sociologia e temos matemática. Temos também curso em administração, Uhum. ciências contábeis e os tecnólogos, né? Design de interiores, Uhum. gestão hospitalar, gestão de negócios. Então, são vários cursos. Então, vai ao polo, Uhum. que, né, pode assistir às aulas lá no polo, ou assistir às aulas em casa e vem para o polo para entregar trabalho, tem um tutor que vai orientar os trabalhos, tudo. Então, esses cursos, eles são EAD, né, que Uhum. são à distância. O carro-chefe da gente é educação física, né? Nós temos 40 alunos matriculados em educação física, né? Coisa mais linda, É. meninos. E os professores da escola dão as aulas práticas, porque também exige as aulas práticas. E temos a parceria com a JITS, que é a Academia academia do Dobinha. Dobinha. Ah, Dobinha, um abraço. Dobinha, olha aqui a propaganda, né? É, A é propaganda. claro, a gente tem que É, perder a oportunidade, né? né? Então Ele é maravilhoso. essa parceria já vem há Ele, anos. a esposa, a filha, o filho É, dela, é. todo mundo E lá, tá todo Palmeira mundo. tá linda agora de É, academia, né? é. Agora, Coisa olha, linda, as pessoas se você para cuidando, que coisa escolher. É. linda. Eu paro de vez em quando, viu? Isso é bom, né? Eu já tô na caminhadazinha, Vamos, eu mulher, sou meio vamos, mulher, resistente, vamos. mas precisa, É. né? A gente precisa se cuidar. Hoje, mais do que nunca, nós estamos numa vida muito sedentária, né? O psicológico da gente também influencia muito, É. porque a carga, né, é muito grande. Hoje em dia, no dia a dia, muita responsabilidade, né? E a gente trabalha demais. É, Então precisa de um momento, também precisa cuidar do corpo, não é tem só que a tirar mente, uma não, tem que horinha, tirar, né? né? Então, hoje estar na academia é buscar uma condição de vida melhor, né? É buscar realmente cuidar do corpo e E da da mente. mente, É isso né? aí. Precisa. Perfeito. Ó, se deixar, a gente vai para 3 horas de podcast. Deixa eu Mas dizer uma veja coisa. bem, Tem alguma coisa que talvez a gente não tocou, que você queira destacar antes da gente encerrar a nossa conversa? Tem alguma coisa que vocês. Eita, Roberto, eu queria dar um um destaque nesse ponto aqui. eu queria destacar, sabe, uma preocupação, eu acho que é preciso, e é preciso que as pessoas acordem, para que elas valorizem a educação. A gente ainda está com um número muito alto de analfabetos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? Então é preciso aprender a valorizar a educação. E depois da pandemia, aumentou o número de analfabetos funcionais, Acho que é o pior. né? Então são pessoas que foram para a escola, aprenderam a juntar letras, né? Mas elas não têm concepção crítica, elas não conseguem se posicionar diante de um texto, diante de um problema social. Então, elas aceitam caladas, né? E é preciso a gente transformar a sociedade. E depende de quê? Da educação, né? É onde a gente vai melhorar. Melhorar em todas as áreas, né? Porque você vai saber chegar. Paulo Freire, né, na pedagogia da autonomia, ele for, a intenção era essa, pegar o homem do campo, né, alfabetizar, ele alfabetizava embaixo de uma árvore com graveto, o lápis É, era graveto, né? Mas ele diz, não, você pode transformar a sua realidade, né? Então você não pode calar. O que é que você quer ser? é, Né? E ali veio a educação de jovens e adultos, que aí a pedagogia de Paulo Freire ela flui, exato. né, na educação de jovem e adulto, porque ele vai dar continuidade aos estudos. Então, ele vai se politizar. Né? Não é só buscar os direitos, mas os deveres também como cidadão, né? Pertencente a uma sociedade. Então, é isso que as pessoas precisam voltar a estudar. Aí eu digo, o governo do estado tem um projeto lindo, né? Eu sou professora do SEJA, do Remy Maia, né? Trabalho com jovens e adultos e fico encantada quando ele, né?
quando eu vejo um senhor de 72 anos na sala de aula. E não é para ele dizer o que é que eu estou fazendo aqui, não. Ele está ali para aprender, né? Ele está ali para aprender. é. E feliz, né? Eu tenho o seu Antônio lá, tenho uma Quitéria agora, né? Com mais de 60 anos, voltando a estudar. A gente volta a estudar, Nunca é né? tarde, né? Nunca é tarde. Ah, mas eu não tenho mais idade. Eu não tenho... Tenho Tem mais sim, paciência, eu não tem aprendo mais nada, sim. não. Vamos para a escola, vamos juntar, vamos, É. né? Vamos buscar mais conhecimento, independente da idade, né? Então, eu deixo assim esse recado para as pessoas que se sentem assim incomodadas, né? Incomodadas por não terem concluído, É. né? E que elas concluam, que vão em busca, estudem, façam a diferença. Bota o livro debaixo do braço. Ah, Tem sim, com certeza. transporte, a gente não tinha É, transporte. é. Hoje tem transporte, Forte. né? O Estado tá dando recursos, É, né? Você tem bolsas, né? Você tem no final também você é remunerado, mas não só pelo dinheiro, é. né? A necessidade de você sair de casa, de você buscar conhecimento, De de aprender. aprender, fazer a diferença, É. né? E buscar a profissão, ver o que é que você quer ainda mais para si, para melhorar a sua vida, o meio que você tá, a sua família, né? Não tem medo, porque assim, eu na adolescência, né? Eu gostava de vender. Tem Avon, que era Avon, era, É. né? Ainda é, viu? Né? É, Não, mas sim. agora foi vendida para a É Natura, para né? Natura, que agora nós não mexemos, mas nada não. Não. Mas é Né? que é a, Mas a que é gente a, vendia. que é a linha. Mas ainda tem, viu? Ainda Tem, tem, né? tem. Que é a linha que até minha menina gosta, que é do Eudora. 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 É. Pronto, pronto. Ou Aí eu seja, gosto de aí tem Eudora. essas linhas todinhas, É. né? Então, mas a gente começa a empreender dali, né? Sair de casa, buscar o que é que gosta de fazer e ser, né? Independente. Se autoconhecer. Eu acredito muito nisso, que a primeira coisa é você saber o que você quer da sua vida, né? Independente do meio em que você está inserido, eu posso fazer a diferença. Eu posso voltar a estudar, eu posso começar a trabalhar, eu posso montar o meu negócio, né? Começa, mas lá na escola eu dou sempre oportunidades, né? Às vezes um pai diz, eita, agora ultimamente eu tenho um sanduíche natural, né? Uma mãe disse, Alcineide, será que se colocar sanduíche natural na cantina, será que você... Vamos É, colocar, é, né? E aí faz a diferença é, no dia a dia, é. né? Com Vai certeza. buscando. Então é isso que eu penso, que as pessoas voltem a estudar, se conheçam, né? E façam a diferença, né? Seja vida para a vida. É isso aí. Que perfeita. Minha É, querida, antes de finalizar, eu diga. quero agradecer, porque, gente, ó, a Alcineide trouxe uns kits aqui, ó, para nosso podcast. Os brindes. É, uns brindezinhos que vem, ó, a agenda. Isso. Essa daqui é minha, viu? Inclusive as canequinhas, olha como tá linda. Vocês Canequinha. perceberam que a gente trocou do Vamos Conversar hoje foi com o Cé. Aqui? E tem mais ali, aí, inclusive, uns copos, peraí, viu? Ah, uns copinhos, assim, enfim, é bem legal os A brindes mensagem que aqui. está aí no copo. Ah, Lê aí, vai lá. Olha quer aí. que é? Olha, gente, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nosso Deus, É, Pai eterno poderoso. todo-poderoso, Criador do céu e céu da e da terra. terra. É, É, aí ela vai deixar, viu, esses brindes aqui, que eu, inclusive, vou, nas próximas entrevistas, eu vou estar compartilhando isso aí, ai, que coisa nos boa. próximos. Então, eu quero que a gente prospere e que essa mensagem do CEA, como educação que ela, a gente enxerga a Alcineide, né, por ser a mantenedora e diretora e idealizadora É, que está trazendo, fazendo um trabalho. Eu me sinto muito feliz de todo esse sucesso que eu enxergo. Eu conheço você há muitos anos, você sabe disso, né? E tenho um é. respeito, um carinho, uma admiração muito grande. Obrigada. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, eu agradeço, Alcineide, você ter tirado seu tempo para vir aqui, para conversar com a gente. A conversa maravilhosa, como sempre, né?
A outra vez foi em outra circunstância, agora essa Isso, também, né? que eu E gosto outra também. também, né? Eu gosto de ser útil, É, né? Então, estar participando do pleito, né? é, Da política é, de Palmeiras também me é, deixa muito é. feliz. Aí é isso. Então, É, muito obrigada, viu? Vamos marcar outras conversas isso. e até a próxima, né? Quero agradecer, né, a toda a minha equipe do Complexo Educacional Agostiniano, os coordenadores, os professores, a parte administrativa que chega às 6 horas da manhã, É, né? é. Então, a gente só consegue, né, fazer a diferença porque a gente tem eles lá na base. Então, o meu carinho e a minha gratidão a todos eles, né, que estão ali trabalhando conosco, que acreditam, né, no trabalho que a gente realiza, que quer fazer a diferença, né, na educação. Então, nós trabalhamos com projetos também. Esse ano nós estamos trabalhando o ecossistema, né? Então, amar, né? Eu acho, e preservar, pensar em preservar a vida, né, para o futuro, né? Então, é preciso que a gente entenda, né, qual é o papel de cada um de nós na sociedade, para as gerações futuras. E eu tenho certeza que a gente ainda vai deixar muita coisa boa para as novas gerações, porque eu acredito na educação. Eu também Mesmo acredito. com toda essa tecnologia, É, e nós vamos avançar muito mais. E parabenizar, né, pela Lívia, pela Nívia, sua Nívia, minha Nívia. Nívia, né, É. pela sua filha, Ah, obrigada. que está aí, né, que foi um sucesso, Ainda foi ela. né, Tô pra quebrar ela, botou viu? para quebrar, né? Não que a É, gente não tenha, Palmeiras não tenha aí muitos médicos, né, já é. formados em Claro. outras instituições, mas há muito tempo que a gente não tinha uma pessoa tão determinada como a É. tua menina, Tão novinha. tão novinha, e dizer assim, eu É, vou conseguir, eu foi, vou chegar lá. foi. E os depoimentos que ela deu, né? Então, Roberta, É, é. parabéns pelas meninas, Obrigada. né? Que é um sonho, né? De toda a família ver os seus filhos É, encaminhados, né? pode crer, Para que sim. eles, que é o que a gente pode deixar para É, eles, é uma educação. é, Então, a educação, ela se constrói no dia a é. dia, com as famílias, com as instituições, com o querer, e querer estudar, querer fazer a diferença. Então, Deus abençoe, Obrigada, minha né, amiga. você e toda a sua família. E que sirva de exemplo para as novas gerações, Sim, né? Que sirva de é. exemplo, porque quando ela colocava, né, que a gente ouve os depoimentos, estudar 10 horas por É, dia, é. 12 E horas por domingo a dia, domingo, sem né? feriado, abrindo mão, Pois é. dormindo mal, estressando, chorando, com Mas medo, com tinha um tudo, mas propósito, foi, tinha um é, propósito, né? Eu é, vou conseguir. Então, isso é para dizer que qualquer pessoa, gente, pode, desde que ela se dedique, que é, nada cai de paraquedas, é, nada cai do céu. Se é. você não buscar, não querer, Perfeito essa então, sua colocação. Não adianta dizer, eita, porque eu queria fazer um isso, curso de medicina na federal, em qualquer coisa, qualquer outra instituição. Aí, certo, sim. Você quer, quer. Então, qual é o primeiro passo? Estudar, bora. estude, estude, Chega, vem né? estudar. Não é assim? Porque, só Porque abrindo um como era parêntese, bom se eu fosse uma é, doutora. Eu também sonho, é mas é sonhar e realizar. isso, porque a gente está vivendo um momento Trabalhar e também, realizar. abrir só esse parênteses, em que as pessoas precisam aproveitar o hoje, o momento, como se não houvesse amanhã, Amanhã, tu tem que ser né? Tem uma ligeiro, música, rápido. né? É. Então, como se não houvesse amanhã, o amanhã ele vai existir, Ai, minha gente, gente. quer queira ou O não, viu? amanhã ele É, existe. Então, vamos trabalhar, aproveitar, é, né? é, Mas saber dividir e exato. conquistar o seu espaço na É, sociedade. exato. Então é isso. Sim, É deixar isso. meu abraço, né, para o doutor Vladimir, Sim, né? é. E o nosso doutor Ivan É, Barros, né? Essa enciclopédia, é. né, literária, né? Ó, É. ó, ali, ó, né? Meu abraço a toda a família, né, Barros. Tenho o meu carinho, meu apreço por todos eles também. Obrigada, Cineide. Minha gente, que maravilha, não é? Tão bom quando a gente conversa assim. Quer dizer, sempre é muito bom estar com você, viu? Mas muito obrigada mais uma vez. E, gente, obrigada a todos vocês que acompanharam, né, a gente até agora, o final dessa conversa maravilhosa. Espero, tenho certeza que vocês
gostaram, vocês vão gostar e compartilha, viu? Ó, segue o canal da Tribuna Mix, Isso, né, no YouTube. isso. O Instagram do Cé também, né? Também, Também. também. Tá seguindo já, já segue. É. E acompanha lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa o like e compartilha esse link, ok? Isso. E matricule seu filho no Complexo Educacional Agostiniano. Agostiniano, né? Tchau, 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 gente. gente. Obrigada. Ei.